Proporcionou, você é o nosso convidado para meditar conosco na palavra de Deus essa manhã, desse domingo maravilhoso. Aqui no Japão é às 10h30 da manhã, um sol tremendo e maravilhoso que o Senhor nos entregou nessa manhã aqui no Japão. Nós vamos meditar na palavra do Senhor dessa manhã, para a honra e glória do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero iniciar já com uma oração, peço que você feche os teus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar para dar início ao culto dessa manhã na igreja do Senhor Jesus Cristo, na noiva do Cordeiro. Aleluia! Pai maravilhoso, Pai de poder e glória, majestade, grandeza e poder. Papai, estamos aqui, Senhor, novamente, Senhor, na casa do Senhor, na casa de oração, para que nós venhamos meditar na Tua palavra. Pedimos ao Espírito Santo que revele para nós essa palavra ao nosso coração, ao coração dos Teus filhos que vão nos acompanhar, vão nos assistir, das nações que eles estão ouvindo, Senhor, meu Pai, que eles possam ser tocados e abençoados pelo poder do Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos essa manhã e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Depois da oração, vamos abrir lá em Salmos 34, do versículo 1 ao versículo 22. Vamos meditar junto com a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Você pega a sua Bíblia, o seu celular, seu iPad, abre lá no aplicativo, ou abre a sua Bíblia e vamos acompanhar esse salmo maravilhoso, aleluia, para que nós possamos meditar junto com a pastora Glória, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos abrir então em Salmos 34, em nome de Jesus. Em Salmos 34 diz assim: provai que o Senhor é bom. Salmo de Davi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus, a minha esposa. Deus de poder e glória. Hoje o nosso tema, irmãos, é o Espírito Santo opera. Glória a Deus. E os Salmos de Davi, que diz: provai que o Senhor é bom. O Espírito Santo prova, o Espírito Santo opera no teu coração, na tua alma, no teu espírito, para que você entenda isto e que para que você busque a esse Deus maravilhoso. É invisível, mas é real. É o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que está esperando todos nós lá no reino dele, para que nós venhamos, através da nossa salvação aqui na terra, buscarmos a presença dele, a palavra dele, a igreja dele, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estarmos na vida eterna, lá junto com ele no reino do Senhor. Aleluia. Porque ele diz já no versículo 1: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. É importantíssimo, irmão, que nós estejamos nos rendendo na presença de Deus, aceitando o Senhor Jesus como o único Senhor Salvador de nossas vidas, para que nós tenhamos a salvação na nossa vida eterna. Vamos deixar tudo aqui na terra, irmãos. Nós vamos chegar à idade de 80, 90, 100 anos até, mas já vai estar desligando tudo que é carne, vai estar desligando tudo que é órgão. Então nós temos que nos preparar, porque o nosso espírito, nossa alma tem uma direção. Nosso espírito vai para Deus, nossa alma tem que receber a salvação do Senhor. Então nós temos que lidar aqui na terra, temos que lidar na presença de Deus, na palavra de Deus, para que nós venhamos nos purificar, nos santificar e buscar o Senhor, porque é lá que nós vamos viver a vida eterna, no reino do Pai. Aleluia. Quero que você medite nisso, quero que você coloque no teu coração essa palavra, esses salmos, porque agora nós vamos aprender mais ainda, olhando para João capítulo 21. Quero que você abra a sua Bíblia lá em João capítulo 21, para nós aprendermos o que João, aquele que deitava a sua cabeça no coração de Jesus, no peito de Jesus, e aprendia tudo com Jesus, tudo que ele precisava aprender, tudo que ele precisava exercer aqui na terra. Aleluia. João foi o que ficou mais próximo do Senhor, aquele que morreu por causa de velhice, aquele que ficou na ilha de Patmos, que recebeu a revelação de Jesus através do Apocalipse. Então, meus irmãos e meus amados, nós vamos hoje aprender com João a respeito dessa palavra. Abra lá em João capítulo 21 e nós estaremos meditando junto em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Você que já abriu, você que já pegou seu iPad, seu celular e abriu no aplicativo, Jesus aparece a 7 discípulos. Aleluia. O número 7, ele é muito falado na Bíblia, porque Deus criou o mundo, aleluia. Ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Então nós já começamos com o número 7, já desde o princípio, como Deus estabeleceu através da palavra. E aqui a palavra do Senhor, Jesus não faz diferente. Jesus aparece aos 7 discípulos. Eram os 7, provavelmente, que estavam mais próximos de Jesus. Eram os 7 que estavam mais interagindo com Jesus, ou interessado em estar com Jesus. Eram 12, aleluia. Mas tinha aqueles 7 que muitas vezes ele escolhia 3 que iam junto com ele orar no monte. Ele escolhia 3 para estar junto com ele nas horas que ele estava mais precisando. Era 3 que ele podia estar confiando. Era 3 que andava com ele, que estava se preparando. E geralmente era João, Tiago e Pedro. Eram os 3. E aqui ele fala em 7. Vamos aprender com ele então o que ele quer dizer. Versículo 1: depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou, estando juntos a Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu
e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e acharei. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao soltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Até aqui, versículo 10, vamos meditar na palavra de Deus, o porquê Jesus aparece aos seus discípulos. Aleluia. O interessante é que nem eles mesmos esperavam a isto, aleluia, nem eles mesmos estavam em busca disto, mas Jesus estava muito interessado em espalhar o Evangelho, a palavra do Senhor, mas sozinho, só ele, não seria como fazer isto. Então ele teria que escolher, ele teria que trazer até ele para ensinar, para mostrar, para entregar e para abençoar, para que eles pudessem levar o Evangelho de Deus. Aleluia. E Jesus, deixa eu baixar um pouquinho aqui. E Jesus aparece a 7 discípulos. Eles estavam pescando, era o trabalho deles naquela época. Para se sustentar, eles estavam pescando, como sempre, né? No mar, com seu barquinho. E Jesus aparece com o corpo glorificado, já tinha ressuscitado, e aparece na praia, aleluia, como uma pessoa normal. Ele aparece, e eles avistarem de longe, eles não estavam entendendo e também não tinham reconhecido quem era ele. Só que aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus e sentia até as batidas do coração de Jesus, quando ele estava em forma de homem aqui na terra, ele logo em seguida já observou e enxergou que era Jesus. Talvez a distância era tão grande, mas quem operou em João naquele momento, para que pudesse avistar Jesus, aleluia, foi o Espírito Santo. A importância de nós termos uma intimidade, uma busca e entender o que o Espírito Santo está fazendo aqui na terra, o nosso Consolador. Então naquele momento ele enxergou, e se aproximando ele falou, João fala, é o Senhor.
E Pedro toma posse, porque eles estavam em 7 pessoas, em 7 apóstolos, 7 discípulos. Toma posse e entende que é o Senhor. Agora, para que Jesus pudesse confirmar o que o Espírito Santo estava mostrando para eles, ele pergunta, porque eles sabiam que Jesus Cristo tinha sido pregado na cruz, tinha morrido, ressuscitou ao 3º dia, aleluia. Mas a promessa é que ele voltasse para mostrar para eles, mostrar para mim, mostrar para você, mostrar para a humanidade, mostrar para você que está nos assistindo, que se nós cremos, se nós andarmos no caminho do Senhor, se nós tivermos o Espírito Santo em nossas vidas, com certeza teremos um corpo ressuscitado, glorioso, como o de Jesus. É o que está escrito na palavra do Senhor. Então, ele vendo aquilo, e para que Jesus pudesse falar, perguntou para eles: ei, tem alguma coisa de comer aí? Como que o Espírito pode falar se tem alguma coisa de comer? Porque Espírito não precisa de comer. Ele já dominou a energia, o tempo e a matéria. Então não precisa se alimentar. Nós precisamos nos alimentar para manter essa matéria que Deus nos deu. Temos que alimentar 3 vezes no dia, falamos assim. Temos que beber água para manter. Não é assim? Mas Jesus já não precisava mais. E nós não vamos precisar mais também. Mas ali ele tinha que mostrar para eles, porque ainda eles eram homens. Ainda eles dependiam de pescar o peixe para poder se alimentar. Então ele pergunta: tem alguma coisa de se comer? Algum deles que estavam, os 7 que estavam, algum deles ficaram achando estranho. Mas João não. O Espírito Santo já operou nele. E ele teve a visão. E passa para Pedro, que eram os que andavam mais com Jesus, eram os que estavam firmes na presença de Deus, eram os que estavam sempre prontos para andar com Jesus. Porque ao Pedro falar que vai pescar, no versículo 3, eles saíram e foram todos eles pescar. Quando clareia a madrugada, vamos falar assim, 4 horas, 5 horas da manhã, né? Eles viram alguém na praia, e esse alguém da praia, no versículo 5, perguntou-lhes, que era Jesus: filhos, tem de alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não, não temos. E Jesus, que é Deus, cheio do Espírito Santo, fala para eles: lança a sua rede do lado direito aí, do barco. E eles pegam e lançam essa rede. E a quantidade de peixe é enorme. Versículo 7, aquele que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes e lançou ao mar. Mas o outro discípulo vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, que estavam distante, senão quase 200 côvados. Ao saltarem na terra, viram ali uma brasa e em cima peixes, e havia também pão.
Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Jesus estava em espírito. Jesus estava ali presente. O que eles tinham que enxergar ali? Quem ia operar neles era o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já tinha operado em Jesus, ressuscitado Jesus, e Jesus estava cheio de Espírito Santo. Quando Jesus fala, traga alguns peixes, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Nenhum deles ousava lhe perguntar: quem és tu? Porque todos eles foram tocados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo operou neles todos, porque sabiam que era o Senhor. Aleluia. Então nós hoje, na terra, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, Ele vai nos apresentar Jesus. Eu já ouvi o testemunho de um pastor que estava orando, estava jejuando, e teve um momento que ele estava sozinho em sua sala do escritório, e Jesus apareceu para ele. Jesus apareceu para ele no escritório, chamou ele para caminhar com ele até uma outra sala. E ele foi atrás, ele disse que aquela porta da outra sala abriu sozinha. Ele tinha certeza, porque o Espírito Santo tinha operado nele, ele tinha certeza, o Espírito Santo deu uma visão para ele, ele tinha certeza que era Jesus que tinha aberto aquela porta, e tinha entrado já na outra sala. E aquilo está sendo diferente há 2000 anos atrás. Eles não queriam perguntar, não ousariam perguntar, porque o Espírito Santo já operou em todos eles, e essa operação que foi sobre todos eles, eles enxergaram naquele homem que estava ali, aquela pessoa que estava ali, Jesus Cristo. Aleluia. Então, quando nós estamos com a intimidade com o Espírito Santo, e buscamos nele, e jejuamos, e oramos, nós também vamos enxergar. O Espírito Santo vai nos mostrar. E nós vamos começar a entender a importância de nós estarmos buscando o Consolador. Jesus deixou bem claro: eu vou assunto ao céu, eu vou ao meu Pai. Mas fiquem reunidos, não muito tempo depois, vai descer o Espírito Santo e vocês vão ser cheios de poder. Fiquem reunidos para receber. Aleluia. Então, Jesus nos chama a eles. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E ao dizer vinde e comei, no versículo 13 diz assim: veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. O próprio Jesus serviu a eles. O que ele quis dizer aqui? Mesma coisa que ele disse quando ele foi assunto ao céu: é melhor que eu vá para me preparar as moradas para você. Então Jesus está que nem um camareiro lá no céu, preparando as moradas. Eita Deus, preparando, aleluia, os lugares para nós ficarmos, as mansão. Como diz a palavra, é melhor que eu vá para preparar lugares para vocês. Está preparando lá. Imagina Jesus preparando lençol, travesseiro. Aí vão vir os meus filhos. Vou preparar tudo melhor. Linho branco. Meu Deus.
Eles que estão lá e estão me honrando, eles que estão sendo testemunho de mim, eles que estão falando de mim, eles que estão andando comigo, eles que estão sendo o que eu falei, o que eu ensinei na palavra, eles que estão cumprindo a palavra, eles que não têm tempo para eles, não têm tempo para nada, mas tem tempo para mim. Eles que estão se entregando de corpo, alma, espírito para mim, eles que entenderam a minha palavra, eles que entenderam o que eu fui fazer lá na terra. Ah, meu Pai, eles estão me honrando, meu Pai, eu quero todos eles aqui comigo. É o Espírito Santo operando. Você não vai perder tempo mais com esse mundo. Você não vai perder tempo mais com as coisas que não te interessam, com as coisas materiais. Porque Ele opera, Ele te convence do juízo, do pecado. Ele vai dar justiça também. Ele vai te trazer, como fez com os discípulos, tocou no coração, é Ele. Ninguém se ousou a falar quem é aquele que está lá falando. Tem alguma coisa de comer, ninguém se ousou a falar, porque o Espírito Santo operou. Então Ele quer operar em você, quer operar na sua vida, na sua família, Ele quer operar na tua vida, mas você não está, muitas vezes, muito interessado, porque ainda você não conseguiu entender. Você não conseguiu entender ainda o que Ele quer fazer na sua vida, o que Ele pretende fazer na sua vida. Então nós temos que passar a entender porque Ele fala dessa forma aqui, ó, meu querido, meu amado. Versículo 12, vamos continuar. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Aleluia! Já era a terceira vez que Ele se apresentava a eles. Por quê? Jesus, quando você o busca, quando o Espírito Santo opera na sua vida, você só quer saber dele, das coisas dele, das coisas que Ele deixou na palavra. Você quer se envolver. É automático, é algo puro, maravilhoso, tremendo. E nós precisamos fazer isso. O bem-aventurado é aquele que já está fazendo. O bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Foi o que Ele falou para Tomé, foi o que Ele falou para Natanael. Aleluia. Continuando, Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas?
E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Aleluia. E aqui é uma realidade nos dias de hoje. O que Jesus está tentando falar para Pedro? Quando você é novo, agora, você não pensa em querer buscar o Senhor, estar na presença do Senhor. Você quer viver o mundo, você quer viver as coisas do mundo. Aleluia. Você deixa as coisas de Deus para o segundo lugar. Quando dá, você vai vir na igreja. Quando dá, você vai orar. Quando dá, você vai jejuar. Quando dá, você vai buscar. Aleluia. E quando você é jovem, você não está nem pensando, principalmente nos tempos de hoje, não está nem pensando em buscar, em ler a palavra, se entregar, fazer a obra do Senhor. Não está. Muitos falam que não tem tempo. Muitos falam que precisam buscar, porque precisa ter um conforto mais para frente, investir no seu futuro. Eita Deus poderoso. Você está muitas vezes, hoje em dia, querendo investir no seu futuro financeiro, sendo que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, e o futuro financeiro nosso é uma vida eterna com o nosso Deus. O crente é assim. A abundância do crente, a verdadeira conta bancária do crente, está os galardão lá no céu. Esse não tem preço e é maravilhoso, porque quanto mais você faz, quanto mais você busca, mais a sua conta cresce lá em cima. Então ele está explicando para Pedro que agora você se cinge sozinho, agora você faz tudo sozinho, aleluia, mas vai chegar uma época que você vai depender de outros para poder fazer isso com você. Olha só, na velhice, e é uma verdade, é uma realidade. Sábado agora, minha esposa participou de um grupo, de uma irmã maravilhosa que está fazendo, uma ONG aqui no Japão, que é para cuidar dos velhinhos brasileiros. E ela conheceu aqueles que estão lá, que já passaram pela sua juventude, já passaram por tudo, e agora depende. Tem que estar na cadeira de roda, outros já estão perdendo a memória. Depende de quem vai levar. Ela passou, tem que fazer um mucai de uma aqui para levar. Levar com o carro, que a gente chama de mucai, para carregar, para você ver. E ali a gente está enxergando. Eu, por exemplo, esse mês eu vou fazer 67 anos, minha esposa está com 63. Então, por enquanto, nós estamos fazendo, por enquanto, nós estamos ajudando, por enquanto, nós estamos carregando, como Jesus está falando para Pedro. Mas nós já fomos jovens, nós já vemos fazendo uma obra há 22 anos. Então, nós estamos enxergando já. Quanto mais cedo você, jovem, enxergar isso, mais cedo você vai ser abençoado. Quanto mais cedo você fazer a obra para o Senhor, como Jesus está falando para Pedro, porque amanhã depois, se você precisar que alguém te ajude, talvez que isso não aconteça, que não venha sobre a sua vida, que você seja assistido por alguém, que você dependa de alguém, e que o Senhor possa entregar alguém para te ajudar. Então todos nós vamos envelhecer um dia, como ele está falando para Pedro. Hoje você faz o que você quer, você cinge, você faz. Ele está explicando para Pedro. Mas quando você chegar na velhice, alguém vai cingir você.
e é uma realidade. Então não perca tempo. Aceita Jesus como Senhor e Salvador agora na juventude. Busca o Senhor, busca o avivamento do Espírito Santo. Busca a presença do Senhor. Começa a fazer a obra do Senhor. Viva mais na presença de Deus do que na presença do mundo. Não estou dizendo que você não precisa se divertir, que você não precisa sair com seus amigos, que você não precisa fazer. Mas faça corretamente, faça na presença de Deus. Tem tantos jovens aí no avivamento do Espírito Santo, louvando, adorando. Vai primeiro na igreja para depois sair com os amigos, para jogar um futebol, para ir jogar um game, para fazer isso, fazer aquilo. Primeiro o Senhor na tua vida, porque você vai envelhecer também. É o que Jesus está falando aqui nessa palavra. Está ensinando a Pedro. Já está falando para ele. Aleluia. Porque Pedro era bipolar. Para ele não tinha conversa. Era assim, sim, não, não. Pescador, analfabeto. Mas decidido naquilo que ele queria. Foi que Jesus chamou ele do lado e falou: em verdade eu te digo que quando eras mais moço, tu te cinjas a ti mesmo e andavas por onde querias. Hoje o jovem anda para onde quer. Aleluia. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e onde te cingirá, e te levará para onde não queres. Então alguém vai ter que cingir e vai levar você para onde você não quer. Aleluia. Aqui, por exemplo, no Japão, está cheio de velhinhos asilos, esquecido pelas famílias porque não tem tempo para cuidar deles em casa. O Brasil já é um pouco diferente. Geralmente a família cuida. Então nós temos vivendo algo que nós precisamos acordar já, enquanto é novo, enquanto é jovem, para depois não sofrer na velhice. É o que Jesus está tentando explicar para Pedro, e eu estou pregando essa palavra para que você possa entender. Jovem, começa a meditar na palavra, começa a buscar. Aleluia. Nossos filhos aqui vieram no culto ontem para poder hoje ir fazer um passeio, mas não deixa de cumprir a presença de Deus, na presença de Deus. Porque se vem primeiro no Senhor, se ora antes, é como nós oramos antes de sair de casa, oramos antes de ir para o trabalho, oramos antes para passear, oramos antes para qualquer coisa. Mas vieram primeiro se revestir e depois sai debaixo da bênção de Deus. Fora a oração dos pais. Aleluia. É assim, é o temor a Deus, é o temor à igreja, é o temor aos pastores, é o temor. É você ser realmente humilde, você realmente se entregar ao Senhor, realmente ter um compromisso com Deus. Vá tudo bem, irmão. Você já vai ter um bom casamento, você vai ter uma boa vida financeira, uma boa saúde. Por quê? O crente não vai se meter com vícios, no pecado, não vai querer pecar, não vai andar na roda dos escarnecedores. Então vai de tudo de bom. É o que ele está explicando a Pedro. Aleluia. Versículo 19: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus.
Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me. Olha que palavra poderosa, grandiosa. Segue-me. Você está seguindo a Jesus? Teve o riquinho que tinha muitas propriedades, tinha muita coisa. Ele perguntou para Jesus: o que eu devo fazer para seguir o Senhor? Deus falou para ele: você conhece os mandamentos? Conheço todos, sim. Conhece a palavra? Sim. Só falta uma coisa, meu filho: vende todas as suas propriedades e entregue aos pobres. Ele virou as costas, triste, e foi embora. O outro perguntou: posso seguir, Senhor? Ele falou assim: meu filho, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho de Deus não tem onde inclinar sua cabeça. Para me seguir, tem muita coisa que você não vai conseguir alcançar. Então, já que é dessa forma que Jesus fala na palavra dele, e aqui ele já está nos explicando, versículo 19, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Ele fala para você e fala para mim, e o Espírito Santo está aí para nos convencer do juízo, da justiça e do pecado, para que nós venhamos seguir a Jesus. Porque se você crê em nosso Senhor Jesus Cristo, você crê no Pai, para você entrar lá no reino dele. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não seguirmos a Jesus, não estivermos com Jesus, nós não vamos entrar na eternidade. Aleluia. Atenta para essa palavra, atenta para essa pregação, porque Deus está falando com você que está do outro lado da live. Deus já está falando, explicando para você o que você tem que fazer. Aleluia. Assim como eu, assim como qualquer pessoa que ouve essa palavra, que está ouvindo essa pregação, tem que atentar para isso. Da mesma forma que Jesus apareceu aos 7 discípulos, ele pode aparecer para você. Quem está aqui para falar isso para nós e para revelar isso para nós é o Espírito Santo. E com certeza, se você o buscar, ele vai operar em você. Você está interessado? Você pretende? Você quer? Então busca. Não é no seu tempo, não é a hora que você quer, não é do jeito que você quer, não é do jeito que a tua amiga ou teu amigo falou para você, ou que eu estou pregando também, não é desse jeito não. É você. Unicamente você. Tomar uma decisão, buscar e estar dentro do amor, da fé, da esperança, da perseverança e da obediência. É o que Jesus andava e carregava aqui na terra. E o Espírito Santo está aí para nos fortalecer, nos mostrar, nos consolar, andar conosco. Então Pedro, versículo 20, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Olha aí o que nós acabamos de falar a respeito de João. João reclinava no peito de Jesus.
Quando Jesus foi ministrar a sua última ceia com seus discípulos, que sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia ser morto, ia ser pregado na cruz, aleluia, ia ser preso, chicoteado, humilhado. Ele reclinou naquela mesa entre os 12 discípulos de Jesus, reclinou naquela mesa, no peito de Jesus, porque Pedro perguntou para João, pergunte para ele, ele reclinou e perguntou: quem é, Senhor? Jesus, como tinha aquele afeto por aquele discípulo que mais se aproximava, ele revelou para ele, e de uma forma que também revela para nós. É aquele aonde eu molhar o pão que vai comer junto comigo. Ainda Jesus fez isso com aquela pessoa pelo amor dele, pelo amor de Judas, para ver se ele ainda pudesse ali naquele momento se arrepender. E muitas vezes, quando você está no pecado, até tenta, até procura se arrepender e sair do pecado, mas você não tem forças mais. Você já está dominado pelo Satanás, dominado pelo diabo, e você precisa de ajuda, e ajuda espiritual. Você precisa de ajuda espiritual. Então você tem que ir numa igreja, aleluia, conversar ou com os irmãos ou com os líderes da igreja, para que eles possam te ensinar, para que eles possam orar por você, interceder por você, para que você largue desse pecado, para que você seja restaurado. Então, tudo isso, Jesus, naquele momento, estava tentando nos ensinar para nos dias de hoje. Porque ao ele se inclinar ao peito do Senhor, ele pergunta: quem é o traidor? Versículo 21, vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Pedro pergunta para ele, tipo, e esse aí, o que vai acontecer com ele? Jesus fala assim: se eu quero que ele fique até que eu volte, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que importa para você? Segue-me, falou para Pedro, segue-me. Quer dizer, então nós entendemos que a salvação é individual. Aleluia. Então, para que você suba com Jesus, que ele vai vir a segunda vez para buscar a sua noiva, que você esteja na noiva. É. Como assim, pastor, esteja na noiva? Não estou falando para você estar na igreja. Não. Aqui dentro, ó. Salva-te. Segue-me.
Primeiro ele fala, segue-me. Então segue. Não é para você. Tudo bem, você vai estar na igreja, vai estar frequentando a igreja, mas muitos também estão na igreja, mas lá fora, aqui é ovelha, lá fora é bode. É lobo. Então você tem que ser uma coisa dentro da igreja e fora da igreja a mesma coisa. Ele vai vir buscar sua noiva, quem tiver arrependido, quem tiver na presença do Senhor, aquele que o Espírito Santo estiver operando nele. E você vai subir. Não vai ficar aqui na tribulação. Foi revelado para Pedro quem era. Ele pergunta, e quanto a esse? Pergunta que ele fez para Jesus. Jesus fala para ele, não te importa. Quanto a ti, segue-me. Aleluia. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então Jesus quer decidir o destino de Judas. Então Jesus que decide o seu destino, o meu destino, o destino de cada um. Não adianta a gente falar assim, não, aquele ali é pecador, aquele ali não vai ser salvo. Não, quem vai decidir é Jesus, no tribunal dele. Não adianta eu falar que aquele é pecador. Eu posso orar, eu posso interceder, eu posso evangelizar, mas eu não posso julgar. É o que ele está falando para Pedro. O que te importa? Você me segue. Aleluia. Então nós temos que aprender isto. O julgamento vai ter lá, você vai ter ainda a condição, nesse tempo, de se arrepender, e pela misericórdia de Deus, Ele pode te perdoar. Se você arrepender de todo o vosso coração, e buscar o Senhor Jesus Cristo, e não pecar mais. Vais e não peques mais. Não foi isso que Ele falou para a adúltera? Ele não perdoou a adúltera? Os homens não vieram com pedras para apredejar ela até a morte, que era a lei de Moisés? Jesus escreve no chão, atire a primeira pedra quem não tem um pecado. Quer dizer, todos nós somos pecadores, somos fracos e pecadores. E para que julgar os nossos irmãos? Foi o que Jesus fez, deu um exemplo muito claro para todos nós. Atire a primeira pedra quem não tem um pecado. Todos eles largaram as suas pedras. Levantou ela e falou assim, cadê aqueles que estão te acusando? Filha, não vejo mais nenhum, Senhor, pois nem eu mesmo te condeno. Mas ele deu uma ordem para ela, vais e não peques mais. Perdoou. Então você pode ser perdoado também. Aleluia. Judas não voltou lá, não jogou as 30 moedas de prata, porque ele viu a besteira que ele tinha feito, o pecado que ele tinha feito. Mas era necessário para que se cumprisse as escrituras. Ele não jogou as moedas lá no Caifás, lá onde eles pagaram a ele. Ele jogou lá. Eles falaram assim, não, isso aí a gente não quer essas moedas porque é moeda de sangue, derramou sangue. Ele jogou lá e saiu e foi se enforcar.
Ué, se arrependeu. Ele se arrependeu de ter feito. O ladrão da cruz não pediu para Jesus: a hora que o Senhor entrar no seu paraíso, não se esqueça de mim. Jesus falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Se arrependeu na cruz. Então há tempo de todos nós, há tempo para todos nós nos arrepender e Jesus nos perdoar. O testemunho de João dá o testemunho depois. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então nós vamos ouvir agora um testemunho verdadeiro, como você deve ter também um testemunho verdadeiro, como eu tenho, como todos nós temos um testemunho verdadeiro, porque quem opera no nosso testemunho, quem opera em nossas vidas é o Espírito Santo. Esse, dependendo do testemunho que você conta, testemunho que você passa para as pessoas, possa servir como exemplo para aquela pessoa talvez está passando pela mesma situação. Ela lembre que você buscou Jesus e você foi liberto. Então o testemunho é muito importante que nós possamos ouvir, porque tem muitos assassinos, drogados, muitas pessoas de facção, muitas pessoas que fazem o mal, se arrepende e volta, conta o testemunho e fala o que Jesus fez. E hoje são grandes pregadores pela palavra do Senhor. Reverteu a situação, porque nós nascemos já, somos fracos, pecadores, e reconhecemos isso. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, irmãos, o que está escrito aqui é só um exemplo. Olha o que João fala. Se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não caberia no mundo o que ele fez. Aqui seria só um resumo do que ele fez para nós hoje, depois de 2000 anos, depois que achou os pergaminhos na caverna do Mar Morto, foram traduzidos em várias línguas e vários países. Então hoje nós estamos recebendo em nossas mãos, pregando o Evangelho, a palavra do Senhor, também como um testemunho que o Senhor fez em nossas vidas, para que nós possamos transmitir a palavra para vocês. Resgatou também nós do lamaçal, me resgatou da sarjeta, me tirou do vício do álcool, do vício do mundo, das coisas materiais. É até você aprender, porque tinha uma pessoa que sempre me falava, a minha mãe sempre me falava: vá ler a Bíblia, vá para a igreja, e eu sempre retrucando, porque a princípio você não aceita, não quer ser corrigido, não quer que ninguém fale para você, principalmente os de casa, né? Somente a mãe, o pai, os irmãos, né? Principalmente os de casa você não quer. Porque você olha para eles e vê que eles pecaram também, você já viu o que eles fizeram de pecado, e você fala: quem é, tipo assim, quem é você para falar de mim, sendo que você é um pecador? Mas só que aquela pessoa se arrependeu e aceitou Jesus como o único sujeito salvador de sua vida, ou o Espírito Santo operou nela, e ela foi perdoada, e ela está nos caminhos do Senhor. Mas você olha para ela, o passado dela.
Sendo que Jesus já disse, e o Espírito Santo já operou nela. E você não entendeu porque você está vendo só o passado dela e está acusando ela. E você quer viver a mesma coisa com o exemplo do passado dela. Aleluia. Segura aí, irmão. É uma retada de Jeová. Você olha só para o passado da pessoa e se compara com o passado. Mas quem é que está fazendo isso na sua vida? É o diabo. É o diabo que está olhando para você e está te colocando as algemas em você para que você olhe no passado dela e você ainda fala para ela: você era assim, o que você está querendo agora? Dá uma de cristão, dá uma de crente aí agora, querendo falar essas coisas para mim. Quem é você? É o demônio que está falando na tua cabeça, na tua mente, está falando no teu coração. E assim foi comigo, quando me cobraram. Eu te conheci, você estava na bebedice, você estava na farra também. Que isso? Você estava no adultério? Que isso? Agora você vem me falar que você mudou, que você é de Jesus? Isso aí não vai durar muito tempo não. Eu falava assim. Até o Espírito Santo operar em mim. Mas por quê? A oração daquela pessoa que orou por mim, que ama eu, que a tua mãe ama você, teu pai ama você, teu irmão ama você, teu amigo ama você, que já se converteu, está orando por você. E você pode esperar que uma hora vai operar em você. Você pode falar o que quiser agora. Pode continuar indo bebendo, pode continuar indo farrear, pode continuar no adultério, com o seu grupinho, né? Seu grupinho do pecado, pode ir e falar assim: tinha um rapaz que andava comigo e falava assim: os crentes não podem fazer isso aí, nós podemos. Nós estávamos completamente errados, mas não queria admitir que tinha que andar correto, porque andava errado naquele dia, no outro dia acordava com depressão, acordava triste, acordava com problema, ou que tinha feito de errado, né? Depois que se converte, no outro dia acorda alegre, feliz, satisfeito, está na presença do Senhor, no Espírito Santo, só faz as coisas certas, só correta, anda firme, abençoado, aleluia. E é dessa forma. Então, quanto mais cedo você ouvir o que as pessoas estão falando, o que os crentes estão falando, o testemunho que você está ouvindo, que agora tem nas redes sociais, tudo que é jeito. E depende do que você pega na rede social também, que pode te contaminar. Então é necessário que você esteja apto a ouvir e a seguir. Mas tudo tem um tempo, como Jesus falou para Pedro. Tudo tem um tempo, tudo tem a hora de acontecer. E quando acontecer, se você entender e você meditar, porque vai aparecer, vai vir, porque tem alguém intercedendo por você, e Deus vai operar. O Espírito Santo vai operar. Aí vai haver uma mudança que ninguém vai entender. Ninguém vai entender a mudança. Até hoje, meus amigos ainda, que eram meus amigos de copo, de farra, falam: o quê? Você virou pastor? Então, tudo isso, você tem que entender que você vai passar por isso. Mas você vai estar tão firme na rocha, na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, que você vai falar para as pessoas, inclusive: eu vou orar pela tua vida, para que aconteça em você também, que aconteceu em mim. Você vai ser testemunho até os confins da terra.
Testemunho de Jesus. Porque você vai querer o bem de todos, de todas as vidas, por isso que Jesus falou. O que importa se eu vim e ele estiver esperando de mim? O que importa o ladrão da cruz que entrou no paraíso? O que importa que a adúltera foi perdoada? E aí, meu irmão, é uma transformação da água para o vinho. É um milagre. É um milagre que acontece em nossas vidas, que nem você vai entender, e nem ninguém de fora entende, porque é algo do Espírito Santo. Não é nada seu, não é nada meu, não é nada do vizinho, não é nada do pastor, não é nada da mãe, do pai, não. É uma mudança radical, tremenda, maravilhosa, grandiosa, espetacular, VIP, que é do Espírito Santo. Abre o coração ainda hoje, deixa ele entrar para você ver o que acontece. Você vai viver os deleites de Deus, as maravilhas do Senhor. Eita Deus, vai abrir a porta da revelação para a sua vida. É uma transformação tremenda, maravilhosa, que você nunca mais vai querer largar. E você se enche tanto desses deleites que você quer passar para as pessoas. Você vê alguém no pecado, você vê alguém no fundo do poço, você vê alguém na sarjeta, você vê alguém passando por essa situação, você quer ajudar, você quer falar. Então não perca tempo, você que recebeu, não perca tempo. Fale sempre, passe, pregue, faz live. Não importa se tem gente na igreja, deixa de ter, faz live. Essa live aqui alcança até muitos países. Aleluia. Alcança Moçambique, alcança Paquistão, alcança Sri Lanka, alcança Filipinas. Pessoas que assistam a live e mandam mensagens. Manda mensagens para a gente, pedindo oração. E olha que eu nem falo inglês, hein? Manda em inglês. Muitos mandam até na língua deles, mas quando a gente tem um grupo, a gente traduz e manda de volta. Você está me entendendo? Japão mesmo, eu não falo a língua japonesa. Minha esposa fala, meu filho estudou aqui, escreve, fala. Está na igreja. Então quando precisa, minha esposa entra e fala, e vai atender, e vai no hospital, e vai isso, vai aquilo. Meus filhos também estão tudo em prontidão. A gente vai para fazer a logística, abraçar, levar as coisas, carregar, levar o alimento para uma pessoa, roupa. Não tem fronteira para a palavra de Deus. Não tem fronteira para línguas. Às vezes você tem um chamado de missionário, querem mandar você lá para a Rússia. Querem mandar você para a Rússia, você vai falar assim, mas como que eu vou falar a língua? O Espírito Santo vai operar na sua vida lá. A presença dele faz com que as pessoas se entregam. Vão arrumar suiaco para você, você vai pregar a palavra, meu irmão. Então, tem muitos que ficam receosos. Você não tem que ficar receoso, porque quem vai trabalhar em você é o Espírito Santo. A partir do momento que você recebe, que você se entrega, quem vai operar na sua vida é o Espírito Santo.
Você está entregue, você só vai ouvir a voz dele, ouvir a palavra, você vai ouvir e você vai operar. Você vai fazer de acordo com o que ele quer, porque aí dá tudo certo. Depois você vai ter experiência, quando você fizer pela sua própria vontade, você vai ver que não vai dar certo. É dessa forma que funciona. Então é a mesma coisa nós que fomos enviados para o Japão para fazer a obra. Estamos aqui pregando o Evangelho, já vai fazer, a igreja está aqui há 9 anos, estamos pregando, fazendo live, falando aí fora, abraçando as pessoas. Tem muitos brasileiros aqui, muita igreja também brasileira. Estamos envolvidos. Então Deus opera de uma forma, para nós já vai fazer 22 anos. Deus opera de uma forma que muda da água para o vinho. É um milagre. É um milagre. E a minha oração é que o Senhor faça um milagre na sua vida e na sua família. Que Ele possa operar e você possa abrir o coração para isso. Não perca tempo, é maravilhoso, irmão. Quanto mais cedo você buscar, quanto mais cedo você estiver na presença de Deus, mais cedo você vai receber os deleites de Deus. As coisas vão mudar. Certeza absoluta, as coisas vão mudar na tua vida, no teu casamento, na tua família, com teus filhos, com teus amigos, com os teus inimigos. Tudo vai mudar. Você vai ver que é a maravilha que é. Eu sou testemunho disso. Muda. Não depende das coisas que vai estragar a tua vida do teu casamento, a tua vida com teus filhos, a tua vida mesmo como jovem, vivendo na bebedice, vivendo no pecado. Muda, irmão. Muda, que é a melhor coisa, a melhor receita é o Espírito Santo. A hora que Ele operar na sua vida, você vai ver a mudança, a transformação, e você vai agradecer por causa dessa pregação. Um dia um pastor lá do Japão pregou uma palavra e tocou na minha vida, aleluia, tocou na minha vida aqui na Nigéria. Tocou na minha vida aqui na Argentina. A palavra que nós pregamos não tem fronteira. Toca em qualquer lugar, até nos lugares que não aceita a Bíblia. África do Norte, que mais que nós podemos falar? Todos os países que estão divididos e onde não aceita a Bíblia, não aceita a pregação, uma palavra dessa que ouve lá, toca nessa vida. É só a pessoa querer experimentar. Quando ela experimenta, o Espírito Santo opera. Aleluia. É a mesma coisa quando você vai experimentar alguma coisa que você tem tanto desejo e vontade que alguém falou, talvez de algum suco, talvez de algum alimento, que você tanto quer experimentar para ver se você gosta. Eita Deus! Porque a pessoa falou tanto desse alimento, então tanto desse suco, ou tanto dessa bebida, qualquer coisa assim, e você, bebida que eu digo é bebida normal, viu? Não é cachaça, não, nem essas coisas lá, não. Isso é do diabo. Mas um suco, qualquer coisa assim, falou tanto dessa comida, tanto desse suco, que você quer experimentar. Aí você vai lá e experimenta. Experimenta que a pessoa falou tanto, que você experimenta e gostou. Aí você vai continuar a comprar, a comer ou a beber. O Espírito Santo é diferente.
Nós estamos falando dele, falando da palavra de Deus. Se você o experimentar, nunca mais você vai querer largar. Aleluia. É assim que Deus opera, é assim que o Senhor opera. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra. E a nossa oração é que você seja alcançado pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor, e que o Espírito Santo opere na tua vida e na sua família, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, glorificado e exaltado seja seu santo e glorioso nome, Senhor. Tua palavra que foi pregada hoje, meu Pai, tocou em nossos corações, e que alcance corações que estão nos assistindo, Senhor, sejam transformados, curados, libertos pelo poder do Senhor. Que o Senhor Espírito Santo, meu querido e meu amado Senhor, que possa, Senhor, operar nessas vidas, possa operar nessas famílias, e essas famílias sejam transformadas, e venham ser cheios do Espírito Santo, venham aceitar o Senhor, Espírito Santo, para que eles vejam, meu Pai, os deleites do Senhor, para que eles sintam, Pai, aquele amor que nós sentimos, e caminhamos com o Senhor, porque o Senhor é o nosso Consolador aqui na terra. Que eles possam abrir o coração, que eles possam entender, Senhor, que o Senhor está aqui para operar, o Senhor está aqui, Senhor, para mostrar, para ser testemunho de Jesus, falar toda a verdade, e que a palavra do Senhor, que foi operada pelo Senhor, nas vidas que escreveram a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que eles possam estar lendo, entendendo, abrindo o coração, a mente, e caminhando, Senhor, meu Deus, conforme a palavra do Senhor aqui na terra. Meu Deus, a nossa oração é que eles sejam tocados, ainda hoje, seja alcançado, onde eles estiverem, aonde estiverem assistindo essa live, essa pregação, que se venha tocar, não só numa pessoa, mas em toda a família, em toda a humanidade, em toda essa nação, em todo esse povo, para que eles possam entender que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo. Sem o Senhor nós não entramos no reino, sem o Senhor nós nos achegamos ao Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, que essas vidas sejam alcançadas, transformadas, curadas, libertas pelo poder do Senhor. Aonde houver um, Senhor meu Deus, no presídio, está ali, Senhor meu Deus, cometeu alguma falta, Senhor, e está cumprindo ali os dias de prisão, que ele possa estar com os olhos, o coração na Bíblia do Senhor, na palavra do Senhor, para sair dali, Senhor meu Deus, um pregador da palavra do Senhor, um testemunho de vida para as vidas que estão aqui fora. Meu Deus, vidas que estavam no vício da droga, no vício do cigarro, foram libertas, meu Pai, porque ouviu a Tua palavra, porque o Senhor operou sobre a vida dos Teus filhos. Eles aceitaram o Senhor como o único fez Salvador de suas vidas, e houve uma transformação em suas vidas, e deixaram o vício, deixaram o pecado, e se regeneraram, Senhor. Levantaram, Pai, meu Deus, a bandeira do Senhor Jesus Cristo, e anda nos caminhos do Senhor, anda na palavra do Senhor, está na casa do Senhor, na igreja, ajudando, fazendo a vontade, fazendo a obra do Senhor, Pai, com muita alegria, com muito amor. Meu Deus, que muitos possam ser transformados, que muitos possam sair das garras de Satanás, e venha andar com Jesus Cristo, venha andar na palavra. Toda a nação seja visitada pelo poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós sabemos que nós nascemos com pecado, somos pecadores, somos fracos, mas pedimos a sua misericórdia, não só para nós, mas para essas vidas que ainda não conhecem o Senhor, que ainda estamos caindo, ainda estão andando nos caminhos errados, ainda, Senhor Pai, não se converteram, ainda não conheceram e não deixaram o Espírito Santo operar em suas vidas. Que eles venham buscar, Senhor, que eles venham meditar na palavra do Senhor, que eles venham andar nos caminhos do Senhor, Pai. Meu Deus, que essas vidas sejam libertas das algemas do mal e da maldição, porque nós já repreendemos todo o mal, toda seta maligna, toda ira, toda briga em casais, nós já repreendemos agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, tudo aquilo que não é do Senhor, que saia do meio dessa família, que saia do meio desse povo, que saia do meio desses jovens, que saia do meio, Pai, desses velhos, que saia do meio, meu Pai, desses adultos, dessas crianças, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor venha cobrir, Senhor, com o Teu manto, com o Teu sangue essas vidas, Pai, em
em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que essa nação japonesa abra o coração para a palavra do Senhor, Pai. Abra o coração para a operação do Espírito Santo sobre as suas vidas, e haja uma transformação, um avivamento do Senhor sobre essa nação, sobre todas as nações, Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Nós oramos, meu Deus, por aquelas vidas, Pai, que estão na UTI, que estão nos hospitais, orando, Senhor, para sair daquele leito, orando para ser curado, Senhor, meu Deus. Visita essas vidas, Senhor, estende as suas mãos, porque eu sou o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, vai ser o mesmo de sempre, para que essas vidas sejam curadas e transformadas pelo poder do Senhor, que eles tenham um testemunho que o Senhor operou na vida deles, porque os médicos já cancelaram tudo, Senhor, desenganaram já essa vida, os remédios já não fazem mais efeito, mas o Senhor é o remédio, Senhor. O Senhor é o que cura, que liberta, que transforma, que restaura essas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão no presídio sejam libertos, em nome de Jesus, pela Tua palavra, pelo Teu poder, e volte à sociedade, Senhor meu Deus, pregando o Teu Evangelho, a Tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, aqueles que estão nos asilos, Senhor, os velhinhos que foram abandonados, Senhor, fortalece cada um deles, Pai. Meu Deus, muitos precisando, Senhor, muitos precisando de uma restauração, muitos precisando, Pai, ser animados, Senhor, para a Tua palavra. Foram rejeitados por toda a família, foram rejeitados pela sociedade, mas, Senhor, meu Deus, que eles possam ser abraçados por cada vida, por cada pessoa, e pelo Senhor e pelo Espírito Santo. É em nome de Jesus que nós pedimos, entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai, na certeza que a nossa oração não voltará vazia, Senhor, que eles venham ser atendidos e que eles sejam abençoados pelas Tuas mãos e pelo Teu poder. Te pedimos, te agradecemos nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Estende sua mão, vamos ministrar a bênção apostólica e vamos já encerrar o culto desse domingo, essa palavra maravilhosa que nós pregamos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, Deus Todo-Poderoso, o Papai, a majestade, a grandeza e o poder, o nosso Senhor, nosso Papai, aleluia. E a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz, amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Que você tenha uma semana de vitória, debaixo da presença do nosso Deus, na direção do nosso Senhor, e que o Senhor Espírito Santo possa operar na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Até quinta-feira às 8 horas da noite, com uma palavra poderosa para a sua vida e para a sua família. Tchau, um beijo no coração, em nome de Jesus.